Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a Addictive Intelligence. O fascínio pela inteligência artificial pode ser difícil de resistir e a gente vai entender o que fazer para nos proteger desse possível problema. Vamos ficar viciados na IA? Antes de a gente começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, de onde surgiu essa história da inteligência viciante e quais limites éticos devem ser estabelecidos para impedir que as soluções de IA substituam interações humanas em contextos como terapia, ensino e apoio emocional no geral? André, isso não veio do nada não, isso surgiu primeiro por parte de pesquisas, tem gente tentando entender como nós nos comportamos diante de determinadas tecnologias sedutoras como a inteligência artificial e saiu também por conta das próprias empresas, né? Esses últimos dias a OpenAI, a criadora do ChatGPT, divulgou ali novidades, agora você conversa de uma maneira mais natural com a máquina, com o chatbot, com voz humana. E eles mesmos colocaram ali numa página de riscos da empresa que essa relação mais próxima, mais parecida mesmo, como se você estivesse conversando com uma pessoa, isso pode ser um risco de vício, né? A gente poderá cada vez mais querer ficar conversando com as máquinas, interagindo com as máquinas, não só na parte de socialização, vamos dizer assim, mas também, André, na geração de conteúdos. Veja, hoje como é que funciona nas redes sociais, só para a gente fazer um paralelo da evolução desse vício, como ele pode acontecer. Então hoje, você entra numa rede social, pode ser lá o Twitter, o Instagram, o TikTok, e os algoritmos entendem rapidamente o que você quer. Você tem uma personalidade, determinados gostos, aquilo é entendido pela máquina de alguma maneira, pelas suas ações, quanto tempo você passa vendo determinados conteúdos, e o computador, né, ali por trás disso tudo, o sistema te dá mais do que você gosta. Veja, o conteúdo foi produzido por uma outra pessoa, por uma empresa, por alguém, e você está conectado àquele conteúdo sedutor. A gente sabe, por experiência própria, muitas vezes, que esse conteúdo de redes sociais ele é viciante. Mas, novamente, é um conteúdo já pré-pronto. Imagine, no futuro, você podendo criar em tempo real o que você quer. Né? Pessoal aí que é viciado em maratonar série. Você, eventualmente, no futuro, poderá pedir para a máquina criar uma série favorita para você, no seu estilo favorito, com os atores que você e atrizes que você imaginar. Isso é algo extremamente potente, poderoso do ponto de vista de tecnologia, mas eu volto a esse ponto da antropomorfização, André, ou seja, tornar as máquinas parecidas com humanos. Isso realmente é algo que é assustador, porque antigamente você entendia que a máquina era só uma máquina, você interagia ali com um avatarzinho, uma figurinha bobinha, mas hoje, não só em termos de voz, como eu estou colocando, a voz sintética está muito precisa, muito impressionante, o tom da voz, o jeito como se fala, mas daqui a pouco também a gente começará a ver esses recursos embutidos em robôs humanoides com feições humanas e, pasmem, a gente acha que a gente é muito... que a gente consegue resistir e acha e não vai cair no conto da máquina, mas diversos estudos mostram que sim, a máquina é capaz de nos convencer, de nos bajular, para usar um termo científico que tem numa pesquisa. Você sabe que é uma máquina, você sabe que a máquina está te enganando ali, se fazendo parecer por um humano, mas você aceita conversar com a máquina. A máquina é muito sedutora, ela vai dizer só coisas que você quer, ela não vai te encher o saco, ela não vai te perturbar, ela vai ser sua amiga, eventualmente namorado e namorada. É uma companhia perfeita de acordo com o que você quer. E isso é um perigo, porque nós sabemos que o ser humano ele tem ali as suas fragilidades, né? Interagir com outras pessoas no mundo normal, natural, real, não é tão simples quanto você conversar com uma máquina que vai te agradar o tempo inteiro. E sim, nós tenderemos, enquanto humanidade, a topar
essa ficção, né? Você sabe ali que tá sendo enganado, mas é aquela velha expressão, me engana que eu gosto. É o conto da máquina, como Rafa trouxe, é o novo canto da sereia. Eu fico pensando, Rafa, essa ideia da série que você deu, o dia que eu não vou gravar o podcast porque eu vou estar assistindo Peaky Blinders Infinito, Poderoso Chefão em série e por aí vai. E realmente, essa me pegou, cara. Carlos Aros, essa capacidade de gerar conteúdo altamente ajustado, ela pode criar esses novos níveis de dependência e pode tornar a inteligência artificial um vício muito mais poderoso do que as redes sociais já são. Toda essa relação com dopamina que a gente tem aprendido nos últimos anos pode ficar ainda mais complexa. Os pesquisadores e as empresas têm tentado, de alguma maneira, se apropriar, se associar ao AI, do Artificial Intelligence, como o Apple Intelligence e como o Addictive Intelligence que eu falei no início desse nosso podcast, mas apesar da apropriação do termo, é de fato algo muito factível de acontecer. Como você acha, Aros, que esse modelo de hiperpersonalização que o Rafa mencionou, proporcionada por inteligência artificial generativa, pode aumentar o nosso risco de dependência digital? E quais são as estratégias que podem ser implementadas para evitar que essa tecnologia se torne prejudicial? E aí não só do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista legal. O que a gente pode fazer para diminuir esse problema? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quando a gente faz comparativos com o que a gente já viu em um passado recente, então eu tenho um caso que eu não sei se entrou para o quadro lá de registros da OMS, mas alguns pesquisadores deram até nome para isso, é a nomofobia, o vício em redes sociais, né? Isso passou a ser estudado e entendeu-se que quimicamente havia ali uma série de estímulos que moviam o nosso cérebro e que nos arrastavam para dentro desse mundo. E isso foi forjando comportamentos, isso foi alterando padrões e levando a um novo modelo de relação das pessoas com essas plataformas, em que existe abstinência, existe uma ansiedade que é gerada pela ausência de informações ou pela suposta ausência de informações que a gente vai buscar ali dentro e etc. Então, tudo isso gera um contexto em que os pesquisadores hoje já conseguem identificar todo esse cenário que o Rafa descreveu comportamental. Hoje a gente já consegue entender que a relação com essas plataformas alteram a nossa biologia, alteram o nosso desenvolvimento. Aí a gente passa a perceber essas relações com o mundo e intimamente, né, conosco de uma maneira completamente diferente. No caso específico da inteligência artificial, a gente vem descobrindo isso. O Rafa fala da antropomorfização e etc. A gente vem descobrindo isso de maneira muito romantizada quando a gente vê o tratamento que o cinema, que as séries, enfim, dão para esse tema. Mas é absolutamente grave. E aí a gente passa a entender que, muito provavelmente, a solução, se é que existe uma bala de prata para isso, André, que a solução ela passa por um trabalho de desenvolvimento dos indivíduos. Um cuidado antes com o indivíduo, nas relações consigo mesmo, para que ele passe a poder interagir com esses instrumentos de uma outra maneira. Então, a gente tem, sei lá, plataformas hoje que replicam personalidades de pessoas já falecidas. Então, eu vou buscar naquilo ali uma forma de não viver a ausência daquela pessoa, de não enfrentar o luto, de manter uma relação que, pelo curso natural da vida, teria sido esgotada, eu vou dando sustentação a ela indefinidamente. Então, todas essas questões passam, primeiro, sobre uma revisão do indivíduo, e aí entra um papel fundamental
de algumas áreas da psicologia, da psiquiatria, enfim, a medicina atuando de maneira mais efetiva para dar conta desse cuidado com a mente, com a saúde mental das pessoas, para que em um segundo momento a gente passe a adotar cuidados e orientações, estabelecer meios de uma utilização da tecnologia. Porque tudo que a gente está buscando hoje é dar conta de processos e usando a tecnologia como uma extensão e meios para coisas que a vida, naturalmente, já se encarregou de resolver. Há séculos e séculos e séculos, pessoas morrem e a gente vive com a saudade, com a ausência delas. Então esse é um exemplo de uma relação em que a tecnologia vem para suprir um papel em que talvez ali nós enquanto indivíduos, não estejamos prontos para lidar com isso. Né? A gente lá atrás, ainda com as redes sociais, tinha modelos de continuar usando, guardando as memórias da pessoa dentro da rede social. O tempo todo a gente busca essa relação, né, de como vencer a morte, de como burlar. Essa aqui é a grande questão, é a única certeza da vida, a morte. E a gente tenta buscar isso. A inteligência artificial vem cumprindo, de alguma maneira, claro, numa escala muito menor, com esse papel. Mas na relação do indivíduo com a máquina, na ponta, são vários os aspectos que dizem muito mais sobre fraquezas do ser humano do que fortalezas da máquina. E a gente está tentando suprir uma coisa com a outra. E muito provavelmente o caminho é cuidar primeiro dos indivíduos. A gente tem uma geração que se percebe ausente desses cuidados, e os indicadores todos estão postos aí, para a gente poder trabalhar melhor essa questão. E aí, em um segundo momento, vem o debate sobre regulamentação, o debate sobre como as plataformas vão lidar do ponto de vista educativo e etc. Mas o começo de tudo, na minha visão, é o olhar sobre o indivíduo. Pois é, a nomofobia é interessante porque é de no mobile phone fobia. Né? O medo de ficar sem, claro, os desdobramentos de estar sem o aparelho, não poder acessar as redes sociais, o vício que traz essa angústia. Rafa, esse exemplo que o Aros trouxe é bastante perigoso. A gente já discutiu aqui em alguns momentos essa questão do fim da morte, o quanto essa emulação de uma consciência a partir de inteligência artificial, com os insumos que a gente pode passar para um algoritmo. Existe até um episódio do Black Mirror falando sobre isso, uma pessoa que é substituída por um algoritmo, e lá no final do episódio tem uma questão com a música que o algoritmo não conseguiu entender porque era um traço que não fazia muito sentido dentro daquele conjunto de variáveis. Quem se comportava de uma determinada maneira tinha uma tendência a não gostar de um tipo de música, de uma banda, e a pessoa sabe lá por que em vida gostava e o algoritmo errou nessa reconstrução. Então, essa relação com amigos, pessoas queridas falecidas e também personalidades. Gostaria de saber como, sei lá, Maquiavel descreveria ou recomendaria que um político se comportasse diante de uma determinada situação. Isso tudo é muito perigoso, naturalmente. E ela, apesar de poder oferecer conforto a algumas pessoas, traz questões profundas sobre o impacto psicológico e também social dessas portas que podem se abrir e, na minha opinião, inevitavelmente vão se abrir. Eu quero ouvir de você sobre esses riscos psicológicos, mas também dos riscos sociais de usar inteligência artificial para replicar amigos, entes queridos e personalidades. Como isso pode afetar a maneira como a gente processa socialmente luto, memória e a relação com essas personalidades. André, esse é um ponto importante porque nós, humanos, somos uma espécie social. Então nós precisamos ter contato com outras pessoas ou pelo menos algo que pareçam pessoas. No caso, a gente está falando aqui de simulação da inteligência artificial se fazendo passar por pessoas. Então, só fazendo um ponto adicional aqui para a gente também não dizer que tudo isso é ruim, existem pessoas que no mundo real são solitárias.
A gente sabe que a população mundial, na média, está ficando mais velha, a expectativa de vida tem aumentado, e esse é um problema recorrente em alguns países, por exemplo, lá na Ásia, o Japão. Como é que você faz com que pessoas que não tenham mais com quem conversar, conversem? Talvez essa seja uma saída interessante. Então, só para dar uma aplicação também útil para esse tipo de simulação da inteligência artificial. Mas, na maioria dos casos, o que a gente pode correr o risco é de ficarmos presos em bolhas. Sejam essas bolhas do passado, como o Aros acabou de relatar, em que você recria alguém e fica eternamente conversando com aquela pessoa como se ela estivesse ainda viva, mas seja também em bolhas do presente. Porque já existem diversas pessoas usando a inteligência artificial, por exemplo, como coach, como mentores. Tem uma geração Z, muitas vezes prefere ter ali o contato como se fosse uma instrução de crescimento profissional de uma IA em vez de uma pessoa de verdade que já passou ali por anos, tem anos e anos acumulados de experiência. E tem gente namorando, como eu falei, com a inteligência artificial. Então, no momento em que você tem a possibilidade de interagir com algo que só vai te dar prazer, é muito provável que algumas pessoas acabem se fechando nessas bolhas. E essas bolhas acabam, por uma tendência natural nossa de viés de confirmação, de querer consumir só aquilo, muitas vezes, que nos atrai, a gente acaba, vai ficar, em algum momento, com o cérebro embotado. Essas pessoas que ficarem presas nesse mundo fascinante da IA, elas, quando forem para o mundo real, se é que vão, porque existe também, sei lá, num cenário bem distópico, Black Mirror, como você está falando, a pessoa pode ficar em casa presa, cercada de IAs. Mas no momento em que ela decidir se desplugar desse mundo fascinante de IA e for para o mundo real, ela terá dificuldades reais. A gente já vê isso hoje. Temos uma pesquisadora no MIT chamada Sherry Turkle. Recomendo que quem gosta desse tema leia todos os livros da Sherry Turkle. Ela tem um livro específico mostrando que o celular, por si só, já está causando efeitos de comunicação. As crianças e adolescentes têm perdas, elas não conseguem muitas vezes olhar no olho uma da outra, não conseguem falar ou interagir em momentos difíceis que a gente sabe que são necessários na vida de qualquer pessoa, e elas acabam não crescendo do ponto de vista dessa socialização. Então existe um risco de, em algum momento, nessa saturação de simulação, a pessoa achar que o mundo é todo lindo, maravilhoso e protegido diante das telas. Quando nós sabemos que lá fora, no mundo analógico, biológico, isso não é verdade. Então existe esse risco e a gente tem que prestar muita atenção nele. Carlos Aros, apesar desses avanços que a gente tem visto com as tecnologias, reguladores e legisladores, e aí não é um privilégio brasileiro, eles ainda estão patinando até mesmo na compreensão dos danos potenciais que acabam aparecendo em função dessas novas maneiras de interação. E aí eu estou falando especificamente dos problemas sociais e psicológicos que podem surgir disso tudo que a gente está falando. A necessidade de ter uma abordagem ali, multidisciplinar, que tem tecnologia, psicologia e, claro, as questões legais, as questões do direito. Essa multidisciplinaridade, ela é muito clara, a demanda por ela é muito clara. A gente vai precisar entender isso de uma maneira mais ampla para garantir que as novas regulamentações estejam à altura dos desafios que a inteligência artificial vai nos impor. Como você acha que é possível promover uma colaboração eficaz entre tecnólogos, psicólogos e legisladores para que sejam criadas essas regulamentações que podem nos proteger dos perigos dessa inteligência viciante? Assim, a gente tem algumas questões que passam pela maneira como as pessoas vão adotando, e aí majoritariamente o que a gente tem é um universo de pessoas que se lançam aí para esse mundo sem que efetivamente elas consigam, elas tenham conhecimento e estratégias do que elas estão fazendo ali. Então, o grande ponto está
na maneira como essas tecnologias, quaisquer tecnologias, são inseridas nas vidas das pessoas. Largou lá, o cara começa a usar e tal, ele vai caminhar necessariamente por um universo perigoso em que ele vai usar desmedidamente, sem orientações e etc. E quando a gente pensa em inteligência artificial, é um pouco do que vem acontecendo. A gente tem essas ferramentas mais comerciais, vamos dizer assim, que estão no B2C, que resolvem a vida para a pessoa. Então, traz uma praticidade muito grande, entrega ali uma solução e tal. É um atalho. Pum, baixei isso aqui, é legal, porque faz para mim, faz sozinho e etc. E aí isso tira do indivíduo a capacidade de aprendizado, de desenvolver ali conhecimento, de senso crítico e tal. É um atalho que não necessariamente vem sendo substituída por um outro tipo de conhecimento. A própria relação com o ChatGPT é muito engraçada. Eu gosto de conversar com as pessoas e perguntar como é que elas estão usando o ChatGPT. E eu tenho ficado muito surpreso porque boa parte das pessoas para quem eu pergunto me trazem um relato de o ChatGPT tem sido usado quase que como buscador do Google. E antes a pessoa ia buscar, porque ele traz uma resposta mais inteligente do que o buscador, que te entrega um link. Mas necessariamente as pessoas estão lá fazendo perguntas e colocando o tema que elas querem para o ChatGPT responder, elas assumem aquilo ali como uma grande verdade. Não é bem essa a finalidade do ChatGPT. Então o uso está viciado. Porque o cara carregou de um outro modelo que para ele era conhecido, ele também tinha lá uma barrinha em que ele digitava coisas e que trazia respostas para ele, que era o buscador do Google. O ChatGPT é uma outra perspectiva, é um outro tipo de uso. Para que ele seja estratégico, ele não pode ser o buscador. Ele tem que trazer uma outra visão. E é justamente esse ponto que a gente precisa trabalhar, para não cair nessa questão da ferramenta se transformar em algo nocivo, né? Historicamente, e aí talvez eu seja pessimista demais, quando a gente olha o uso amplo e restrito de boa parte das ferramentas, a gente tem esses vícios construídos porque o ser humano é isso, ele vai buscando esse caminho, vai construindo. Ninguém para uma aula para você usar, não sei o quê. O cara faz do jeito que ele sabe, né? Vamos pegar o Excel, que está aí há 200 mil anos. Pouquíssimas pessoas têm um conhecimento de Excel para explorar tudo aquilo que o Excel pode usar, pode oferecer. E se o Excel, que é o Excel, não foi amplamente levado para as pessoas, e as pessoas já saem usando sem ter esse domínio, o próprio Word, que não é tão incrível quanto o Excel, tem um mundo de recursos que também não são usados na plenitude. Então, a mesma coisa com inteligência artificial. Então, o grande ponto está no quanto nós somos preparados para isso. E aí, André, não é sobre a tecnologia em si, mas é sobre como a gente molda a cabeça das pessoas para que elas passem a ter uma visão mais crítica, um uso, para que efetivamente tenha a ideia do copiloto. Né? Aquilo ali está me entregando algo que eu não sou capaz de ter. Porque a pesquisa pela pesquisa para saber o nome de tal coisa, eu vou conseguir por um outro caminho. Agora, buscar de maneira estratégica, de maneira analítica, resumos, pontos, uma revisão, ampliar meu raciocínio, buscar outras referências. Poxa, aí eu posso usar a inteligência artificial ali, pegando o exemplo do ChatGPT, para isso. Mas o grande lance está no mergulho mais profundo, e as pessoas não fazem necessariamente esse mergulho mais profundo. E elas entram nesse modelo de carregar esses vícios. E aí, quando vem algo fascinante, como, por exemplo, mimetizar o comportamento de alguém que foi muito importante para mim, eu não quero perder, aí eu vou mergulhar naquilo. Mas será que aquilo está fazendo bem para mim sob outro aspecto? Então, esse questionamento hoje não é feito. E aí não é por força de lei que a gente vai mudar. Eu gosto de insistir nisso, porque está todo mundo achando que a solução para os problemas do mundo é fazer uma legislação para a inteligência artificial. E não é bem por aí. A gente não fez lei para o computador pessoal. Né? A gente foi adotando um outro modelo ali e tal. Então, a gente precisa trabalhar sob uma outra lógica, da construção do indivíduo mesmo. E aí entra o papel das universidades, o papel das escolas, essa outra formação,
digitalizar esse processo de educação, trazer esses recursos para dentro de maneira crítica, que hoje já tem trabalho de escola sendo feito pelo ChatGPT. E não é esse o objetivo. Mas há 20 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, era o quê? A Wikipedia que fazia o trabalho da escola. Então, a gente tem que pensar de uma outra maneira esse modelo para que as pessoas também vejam a tecnologia sob uma outra perspectiva. É isso, hora de virar a chave. E eu pergunto, Rafael Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana que começa? O que mais você precisa saber? André, estou de olho nas autoridades regulatórias do mundo inteiro, né? Na Europa e nos Estados Unidos. A gente teve esses dias agora uma decisão importante lá do Departamento de Justiça norte-americano, dizendo que Google é monopolista, uma ação que começou ali em 2020, acusando a empresa de usar práticas anticompetitivas para que o seu buscador ficasse ali sempre visível, sempre proeminente para as pessoas que usam diversas plataformas, e foi considerado, portanto, uma prática anticompetitiva. O Google hoje tem aí cerca de 90% da preferência, né, dos buscadores. O Google diz ali que, na verdade, está querendo o melhor para os seus usuários, oferecendo ali a melhor tecnologia, mas essa desculpa não colou, não. Foi uma decisão só ali do mérito da questão, ainda vai ser marcada uma audiência para definir provavelmente uma multa, a gente não sabe se haverá também outro tipo de implicação, algum tipo de punição extra para a empresa, mas isso nos Estados Unidos. E na Europa, lá no Reino Unido, tem uma investigação que começou agora contra a Amazon. A Amazon, dentro do segmento de inteligência artificial, chegou a colocar um dinheiro na empresa Anthropic, colocou 4 bilhões de dólares, um dinheiro é coisa pra caramba, né? 4 bilhões. E aí as autoridades ali estão dizendo que isso pode ser já uma tentativa ali de ficar maior do que é a Amazon. A Amazon diz que não tem nada disso, que a Anthropic ela é independente, a própria Anthropic também disse, não, eu presto serviço para quem quiser. Sempre tem essa discussão de se existe ali um conluio ou não. E lá a questão está escalando para um nível de talvez essa participação da Amazon Anthropic seja barrada pelo Reino Unido. Perdão. A gente sabe que em outros países da União Europeia também tem sofrido ali, as Big Techs têm sofrido por conta dessas pressões, e o mundo parece, André, que está muito mais bem preparado, né, olhando para trás os abusos, os excessos que foram cometidos ao longo desses últimos 20, 30 anos pelas Big Techs. Agora parece que as autoridades já estão de olho, estão querendo corrigir um pouco desses excessos e já de olho nesse futuro, prevendo esse mundo de Big Techs com inteligência artificial. E você, Carlos Aros? De olho no movimento aqui do nosso vizinho, Venezuela. A gente acompanhou aí o processo eleitoral lá e confuso, não é? Cheio de dúvidas, manifestações de vários países sobre o processo e a falta de transparência, etc. E isso, claro, gera uma série de questionamentos. Mas o ponto tem sido a postura do presidente Maduro e como isso tem sido lido pelo mundo de maneira geral, e a apreensão que se tem, porque agora o inimigo dele é a tecnologia. Ele começou com o Elon Musk, agora ele já está contra o WhatsApp, contra o Telegram, contra o WeChat, falando que as redes sociais querem o mal, e etc, etc. E a gente já viu esse filme, enfim, é a história de qualquer ditador nesse processo. Mas é muito interessante a gente acompanhar isso, e temos que acompanhar essa escalada, porque há países que vivem também outros países vivem nesse mesmo modelo de isolamento. Alguns encontraram saídas, criaram plataformas lá dentro, não sei se saída para o governante, mas não para a população, e fazem restrições, só pode usar aquele tipo de recurso. A gente tem na China um cerceamento ali meio velado, em que para o mundo interno a gente tem um modelo, e para o mundo externo as informações não chegam, perseguição a influenciadores. Então tem vários casos, a gente tem alguns artigos contando essas histórias, inclusive no nosso site, influenciadores que desapareceram porque falaram disso ou aquilo em lives, etc. E a Venezuela agora escolheu a internet, por quê? Porque entendeu que a grande articulação
demorou talvez para o Maduro, inclusive, entender isso. A grande articulação dos opositores se deu por meio desses grupos. A população está se insurgindo, podendo falar, e os protestos todos vêm acontecendo e tal, justamente por causa dessa movimentação. Então, o que deve acontecer, muito provavelmente, é um apagão tecnológico na Venezuela, com implicações importantes aqui para a população e etc. E o quanto isso serve de inspiração para outros do mundo afora. As Big Techs se tornaram o grande alvo a ser batido, porque elas criam, a despeito de todos os problemas que elas carregam também nas trajetórias, elas criam a possibilidade dessas, como o Zuckerberg falou, dessas praças públicas aí para que as pessoas possam falar e tudo mais. Não tão públicas no caso do WhatsApp, mas tão eficientes quanto. E são os alvos a serem batidos. Acho que a gente deve acompanhar com atenção esse movimento lá e o quanto de inspiração esse movimento pode ter em tentativas de regulação da mídia em alguns países, do combate à liberdade de expressão em outros, argumentos que têm sido usados para dizer que tal ferramenta é isso, tal ferramenta é aquilo, e talvez a gente precise ficar mais vigilante, porque esse é um movimento muito perigoso. Hoje, o grande caminho para que as pessoas consigam se comunicar é efetivamente o das Big Techs, dessas plataformas, né, o da internet. E à medida que isso começa a ser cerceado por um e por outro, a gente corre o risco de ter um cerceamento da liberdade de expressão severo. Não que exista muito por lá, no caso da Venezuela, é importante ressaltar, mas quando a gente começa a cortar esses outros caminhos, a coisa fica muito, muito aguda. E a Venezuela está fazendo isso debaixo dos olhos do mundo, André Miceli. Fiquemos atentos a essa caminhada, porque ela sempre acaba impactando outros loucos por aí. É isso. Meus amigos, tá na hora. Mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do site. Rafael Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Recomendo que vocês que estiverem pelo Rio de Janeiro e forem ao Rio Innovation Week, que passem lá para dar um abraço na gente. Estaremos lá com muito conteúdo sobre inovação no Rio Innovation Week. Até semana que vem. É isso, quinta e sexta, nos dias 15 e 16, vamos estar lá com o nosso palco MIT Technology Review. No primeiro dia, com os Innovative Workplaces, as empresas que ganharam o prêmio, as 20 empresas vão levar representantes para que a gente debata as várias perspectivas da inovação. E no dia seguinte, a premiação dos Innovators Under 35 Brasil, segundo ciclo que a gente fechou. Vamos anunciar os vencedores do prêmio que encontrou Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page. Vamos seguir dando luz aqui na inovação dos jovens brasileiros. Carlos Aros, grande abraço. Grande abraço, André Miceli, Rafa Coimbra, e para você que nos acompanha, a recomendação forte de que você acesse mittechreview.com.br/assine para receber em primeiríssima mão os conteúdos que a gente publica. Tem muita coisa, tem relatórios, tem as edições especiais, enfim, tem muito conteúdo por lá para você ficar ligado no mundo da tecnologia. Um grande abraço, até semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.